Hoje, Coreia encontrou Brasil a um nível muito alto. Isso significa o quê? Um italiano faz a seleção jogar a brasileira. Ainda tem bobo no futebol, gente. Ainda tem bobo no futebol. Ó, aí a gente vai pra Copa mais animado. Ah, é contra a Coreia. Não importa que é contra a Coreia. Pode ser até contra o Sudão. Eu vi o Vinícius Júnior hoje assumir a condição de líder técnico da seleção brasileira. Fala, galera! Que atuação absurda da nossa seleção brasileira. O trio Estevão, Rodrigo e Vini Júnior simplesmente destruiu a Coreia do Sul em Seul. Um verdadeiro atropelo por 5-0. Estevão e Rodrigo foram os donos do jogo, marcando 2 gols cada. Bom, foi o que ele deixou de mensagem pra gente antes do jogo, né? E acho que a gente sabia disso também. Acho que é sempre importante primeiro você deixar uma defesa sólida, onde todo mundo defende, todo mundo ajuda e aos poucos o ataque começa a funcionar. E foi isso que aconteceu hoje. Estou muito feliz pela vitória, pelo meu desempenho individual também. Agora é seguir assim. 2 gols, você é o artilheiro da seleção brasileira nesse ciclo depois da Copa do Catar. Claro que o Ancelotti já te conhece há muito tempo, mas não deixa de ser um bom cartão de visitas nessa primeira convocação com ele para a seleção, né, Rodrigo? Sim, sem dúvida. Estou muito feliz de estar de volta. Passei um tempo longe da seleção, estava com muita saudade. E eu já sabia, tinha na cabeça de levar esses 2 amistosos como final de Copa do Mundo. Foi o que eu tentei fazer hoje, graças a Deus deu tudo certo. Fico feliz com os gols, com o desempenho. Acho que mais feliz do que com os meus gols é o desempenho da equipe, ver que a equipe está evoluindo, está crescendo. Acho que a gente está num ótimo caminho para a Copa do Mundo. Estou trabalhando muito, lutando todos os dias para que as coisas boas venham e estão chegando, graças a Deus. Então dedico esse momento à minha família, que me ajudou bastante, e a Deus só agradecer mesmo. Se o Mister queria um Brasil mais alegre, mais ofensivo, hoje a estratégia se provou muito acertada, né? Porque o Cunha fez um grande jogo, apesar de não ter marcado, e todos os outros atacantes que começaram acabaram fazendo gols, né? Sim, a nossa equipe vem crescendo a cada dia, a cada treino. A gente fica muito feliz pelo nosso desenvolvimento e agora continuar nesse ritmo, que se Deus quiser, vamos estar fazendo grandes jogos e seguir na sequência. Frieza de matador no gol que você rouba a bola e você na frente do goleiro ali. Né, tem que ter, né, tem que ali, né, com carinho ali ajeitar a bola e fui ser feliz e agradeço muito a Deus. E para fechar com chave de ouro, Vini Júnior ainda deixou dele no fim. E olha, depois dessa atuação, os comentaristas esportivos foram à loucura. Para ser lapidada pelo Carlo Ancelotti, um moleque que é muito bom, fez o gol da decisão da vitória sobre o Liverpool no final de semana, inclusive pelo Chelsea, né? Mas apesar do talento dos garotos, são muito bons, acho que o Brasil vai ter um bom time na Copa, acredito muito mesmo que o Ancelotti monte uma equipe competitiva, mas ainda tem bobo no futebol, gente. Ainda tem bobo no futebol. Rapaziada, vou falar uma coisa a vocês. O Rodrigo é craque demais. Meu Deus do céu, cara. O Rodrigo joga muito. O Rodrigo joga muito. Eu tô falando já tem tempo. Esse moleque não pode ter saído da seleção. Joga muito. Ah, é contra a Coreia. Não importa que é contra a Coreia. Pode ser até contra o Sudão. Diretoria, uma grande vitória do Brasil, uma frágil equipe da Coreia, é verdade, as duas coisas são verdades. Mas dentro dessas verdades todas, vamos ficar com a positiva, que é a boa atuação do Brasil, uma boa movimentação de ataque, 2 ataques construídos para fazer o 2-0, com a defesa adversária muito ruim, é verdade, mas postada, e o Vinícius Júnior, na minha opinião, fazendo a melhor partida dele pela seleção brasileira. Talvez, tecnicamente, você vai lembrar de algum outro jogo onde ele tenha feito 2 gols, 2 assistências, sei lá eu, mas o ponto não é esse. O ponto é que, pela primeira vez, eu vi o Vinícius Júnior hoje assumir a condição de líder técnico da seleção brasileira. Líder psicológico, de gritar o Felipe Melo, acho que ele não vai ser nunca, porque não é o perfil dele, não é o Felipe Melo. Mas o líder de eu vou buscar, eu recuo. Rodrigo, quando eu tô correndo com a bola, eu mando você abrir, eu conduzo o ataque da seleção. Foi a primeira vez que eu vi o Vinícius Júnior ter uma atuação onde ele pegasse a camisa da seleção e assumisse como, cara, não vou ficar esperando se o Neymar vai voltar ou não. A seleção precisa de um novo líder técnico e esse cara vou ser eu, porque eu sou o melhor jogador do mundo. Eu não sou o que aconteceu no ano passado. Então, cabe a ele essa função e ele, pela primeira vez, abraçou fodamente e fez a melhor partida dele com a camisa do Brasil. Muito legal o formato de ataque. Eu não concordo com meus colegas comentaristas que o Brasil jogou no 4-2-4, eu não concordo com isso. O Matheus esteve o tempo inteiro atrás, o Rodrigo quase o tempo inteiro na frente. O Rodrigo era o falso 9 e não o Matheus, só que o Matheus fazia uma função parecida com a do Raí no São Paulo, né? Ele é o cara que muitas vezes ele está ali para disputar uma primeira bola pela força física e o tamanho, ele abre a jogada e aparece para concluir.
Só que aí você tem um Rodrigo alternando com o Vinícius, que ficou muito legal. Ficou muito bom. Vai ser bom pro Real Madrid essa porra também. Ficou muito legal. Quando o Vinícius saiu, o Rodrigo abria. Muitas vezes o Vinícius saía, o Matheus até dava 2 passinhos pra esquerda para os dois terem liberdade. O único jogador que ficou mais preso na posição e ainda assim fez um grande jogo com 2 gols é o Estevão. Né? Os outros jogadores do Brasil de frente. Cara, julgar lateral, volante, num jogo que nem esse, muito difícil. Casemiro e Bruno Guimarães lá na frente, muito bom, mas é a porra da Coreia. Então, tem os seus poréns, mas acho que dentro de todos os poréns dá pra gente imaginar assim, pô, o que a gente podia querer jogando contra a Coreia, que é um time mais fraco, tá, mas jogando contra o time da Coreia, que é a Copa do Mundo, capaz de cair no nosso grupo, aliás, tomara que caia na Copa do Mundo. Pô, a gente podia querer um bom futebol e ganhar o jogo bem. Tá feito, né, gente? Então, também não vamos ser ingratos e reclamar. Que bom que a seleção brasileira fez um bom jogo hoje, vamos aguardar terça-feira contra o Japão para esperar esse crescimento natural da seleção rumo ao Hexa. Olha, 5-0 em cima da Coreia. Eu já transmiti um 5-1 em cima da Coreia, na última Copa um 4-1 em cima da Coreia. Também já teve jogo ali de 3-2, mas o Brasil sempre se dá bem com o time coreano. Como a gente falava antigamente, eles são rápidos, são velozes, têm esquema tático, se destacam no futebol asiático, mas tem a cintura ainda um pouquinho dura. Quando se parte com habilidade para o drible, acaba se levando vantagem. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é a confirmação de que Ancelotti é maior do que qualquer jogador da seleção brasileira. As entrevistas concedidas antes do jogo, quando ele diz assim, eu não quero ver ninguém tem que ir para a Copa do Mundo pensando em ser o melhor do mundo, tem que ir para a Copa do Mundo pensando em formar um coletivo para ganhar a Copa do Mundo. Ele passou todos os recados nas coletivas, imagino que ele deve ter conversado com os jogadores. E ele parece estar acreditando neste esquema com 4 atacantes, que fica muito com cara de futebol brasileiro, aquele futebol brasileiro mais antigo que a gente gostava mais, pela habilidade, pela capacidade de movimentação, de troca de passes, de ocupar o espaço, mas principalmente dos lances individuais. Porque quando você pega um time, como jogou a Coreia jogou com 2 linhas de 4, mais 2 jogadores no espaço que não dava um palmo. Então, se não tiver velocidade na troca de bola, se não tiver inversões para um lado ou para o outro, mas principalmente se não tiver os lances individuais, a coisa não acontece. Então o Brasil foi bem, a defesa não foi sequer testada, mas esse meio campo, com o Casemiro, com o Bruno Guimarães, aliás, o Bruno Guimarães jogou uma partidaça. Eles, além de volante, eles se aproximaram da área, foram armadores também, ou seja, em certo momento nós tínhamos 6 atacantes. Cara, de futebol brasileiro um pouco mais para trás, né? Isso está me agradando, porque foi o Bruno que enfiou a bola espetacular para o Estevão fazer o primeiro gol, foi o Casemiro que enfiou a bola para o Rodrigo fazer o outro gol, Vini Júnior e Rodrigo se entenderam bem, Estevão pela direita foi um espetáculo, é um garoto que tende muito a crescer. Eu acho que falta o Estevão para entrar nesse time. Matheus Cunha talvez seja o a ser sacrificado aí, se o Brasil quiser jogar dessa maneira. Então, ele parte para um futebol altamente ofensivo, baseado na habilidade, na capacidade de movimentação dos homens de frente, tanto que o Vini veio para o meio, foi para a direita, jogou pela esquerda, fez o gol como fazia no Real Madrid, uma bola esticada, partiu velocidade, driblou o zagueiro, deu um toquinho na saída do goleiro. Rodrigo, o melhor em campo, talvez o melhor em campo. Aliás, os grandes destaques acabaram sendo o Bruno Guimarães, o Rodrigo, o Estevão e o próprio Vini Júnior. Então temos Rafinha, talvez seja Rafinha entrando no lugar do Matheus Cunha. Vamos esperar os próximos jogos. Vem Japão por aí agora. Vamos ver se ele repete o time. Acho que devia repetir para ver o que acontece. O Japão tem um pouco mais de habilidade individual do que a Coreia. Vamos ver o que pode acontecer na terça-feira. Aí vem 2 jogos contra 2 times africanos. Já é um futebol diferente. Mas eu quero esperar mesmo, é o confronto. Falam aí, prometem aí França, prometem aí Croácia, esses confrontos lá para o ano que vem, para ver se vai funcionar contra um time que tenha mais capacidade ofensiva, esse 4-2-4 que tenta virar um 4-4-2 quando vem para a defesa, né? O Rodrigo e o Matheus Cunha vinham mais para trás
para ajudar a defesa, para formar ali junto com o Casemiro e com o Bruno Guimarães. A história é a seguinte: gostei. Vi lances bonitos, vi jogadas individuais, vi movimentação na frente e vi todo mundo praticando futebol, mas de forma coletiva, apesar da capacidade individual de cada um. Será que nós vamos ter um técnico italiano mostrando ao Brasil como deve ser jogado o futebol brasileiro? Tomara que seja. Ele é o mais bem pago do mundo, ele é o melhor do mundo, ninguém mais do que ele tem capacidade para fazer isso. Vamos fazer uma coisa, esperar o jogo contra o Japão, vamos esperar os 2 jogos contra os times africanos. Eu quero ver jogar dessa forma contra times europeus que tenham capacidade ofensiva. Aí, se funcionar, ó, aí a gente vai para a Copa mais animado. Dos jogos entre Brasil e Coreia, dos 3 últimos jogos Brasil e Coreia do Sul? Tá contando, somando tudo? 14-2 pro Brasil. 14-2, 5-1 amistoso antes da Copa na Coreia, 4-1 durante a Copa e 5-0 agora. Isso significa o quê? Sabe o que diz o meu blog, a manchete do meu blog, o título? O quê? Um italiano faz a seleção jogar a brasileira. Primeira goleada do Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti, e parece que o time começa a ganhar cara e confiança, hein? Mas agora eu quero saber de você, torcedor. Esse trio Estevão, Rodrigo e Vini Júnior já é o futuro do nosso futebol? Ou ainda falta aquele camisa 9 de respeito para a seleção voltar a assustar o mundo? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, porque aqui a voz do torcedor tem vez. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Futimundo Afora e ativa o sininho para não perder nenhuma resenha, análise e bastidor da nossa seleção. Valeu demais por ficar até o final. E lembra, o futebol, você já sabe, você acompanha aqui no Futimundo Afora.